Graça e paz, irmãos. Eu os convido neste momento a uma breve meditação no livro de Esther, não é? Vamos ler o que está escrito no capítulo 4, no versículo 16. Esther, capítulo 4, no versículo 16, está escrito assim: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. E se perecer, pereci. Amém. Olhando um pouquinho para trás, nós vamos ver que Esther, o nome dela era Hadassah, uma judia que era escrava, que era órfã, numa época em que mulher era criada para ser dona de casa. Lavar, passar, cozinhar, não tinha que estudar, não tinha outro futuro, nem vislumbrava isso. Essa moça era órfã e era escrava em Suzã. Era uma pessoa improvável, para o ponto que ela chegou. Pela sua beleza, nós lembramos, ela se tornou rainha. Antes de tudo, Deus a colocou numa beleza fora do comum. Ela foi para o spa, ela se torna a rainha do Império Persa, do Império Medo-Persa. Ela se torna a imperatriz que recebe o nome de Star. Esther significa estrela em persa. Deus foi na frente e preparou tudo. Quando ela já era rainha, então aparece Ramã com um plano diabólico para o extermínio dos judeus. Levanta-se um homem com espírito totalmente antissemítico para o extermínio dos judeus. Deus já tinha ido na frente, entendeu? Ramã não sabia, mas Deus sabia. Olha, foi nesta situação de perseguição extrema que Esther vai descobrir o propósito da vida dela. Foi exatamente quando ela se nega a sair do seu conforto. Todos os judeus e todos os povos sabem que para qualquer pessoa que se apresentar no pátio para se encontrar com o rei sem ter sido chamada, não existe outra sentença que não seja a sentença de morte, e eu nesses 30 dias não fui chamada. Me tira dessa, Mordecai, porque eu não vou botar em jogo a minha estabilidade. Mas ele diz, quando ele diz aquele versículo 14, e quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Deu a meia-noite da Cinderela. Pá! Veio a palavra de exortação. Naquele momento, a carruagem virou uma abóbora. Ela deixou de ser a Cinderela para ser a ajudadora idônea. Que o propósito de Deus para toda mulher é que seja a ajudadora idônea. E aí, essa mulher que não queria se envolver com essas questões, agora ela está botando o pescoço a prêmio pelo povo dela. Agora ela tem entregue a vida. Se perecer, pereci. O que foi que aconteceu aqui? O que você acha que aconteceu na vida de Esther para ter chegado a esse ponto? Primeiro, às vezes nós não compreendemos o tempo de Deus e o plano que Deus tem para nós. O fato de não compreendermos não significa que Deus
não tem um plano para cada um de nós. Busque-o. Ele vai revelar para você qual o plano, qual é o desejo, porque ele lhe colocou neste mundo. O fato de que Esther não sabia não significa que não existia um plano para ela. Agora ela descobriu. Tá vendo? No fogo cruzado da morte, ela descobriu. Busque, porque Deus quer revelar o seu plano a você. Mas você não busca, você não ora, você não gasta tempo com Deus. Jesus Cristo diz que o Espírito Santo viria. Ele virá para vos ensinar todas as coisas e vos fazer lembrar das coisas que eu vos tenho ensinado. Como é que o Espírito Santo vai ensinar se nós não nos assentarmos com ele? Quando você quer aprender alguma coisa com o professor, você se assenta com livro, lápis ou caneta e você ouve o professor ensinar. Você não para com a Bíblia na mão, você não ouve o Espírito, você não faz silêncio. Você, como é que o Espírito Santo vai falar? Somos engraçados, né? Somos engraçados. Quando você descobrir, você vai ter muito prazer, mas associado ao prazer que você tem de servir a Deus, vai vir o poder. Sendo escrava ou sendo rainha, quando você descobre o seu chamado, todo obstáculo será pequeno para você. Você vai vencer todos os obstáculos no poder do Espírito Santo. Por quê? O que acontece na nossa vida de pecadores, filhos de Deus, é que quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, nosso nome é escrito no livro da vida, mas nós recebemos o poder. Não é poder para sair voando, para fazer show, para ser melhor do que os outros, para ficar rico. Não, é o poder para vencer o pecado. É o poder para testemunhar com vida santa, com vida reta. É o poder para sermos diferentes do que éramos antes. É o poder para vencer as tentações. É o poder que vai definir a nossa vida como pessoas diferentes do que éramos antes, como filhos de Deus. O Jesus Cristo disse para os seus discípulos: recebereis poder para seres meus testemunhas. Não foi para seres ricos, para ficares melhor do que os outros. Não. Para testemunhar de Jesus. E como nós testemunhamos de Jesus? Com vidas santas. Não é? Nós sabemos que perigos serão mais fáceis quando nós descobrirmos que Deus está no controle. Os perigos serão mais fáceis de nós vencermos. Quando Esther diz aqui, se perecer, pereci, ela não estava sendo fatalista, como muitas pessoas podem pensar. Não, ela estava apenas se colocando nas mãos de Deus, sabendo que mesmo a morte é algo que pode ser encarada confiantemente quando nós cremos em Deus. Deus não tem um lugar para nós só aqui na terra. Ele tem separado para nós já um lugar eterno. Nós estamos aqui de passagem. Ele diz isso. Lá, quando ele dá as ordens para o ano jubileu, ele diz: toda a terra é minha, e vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. É bom que saibamos disso, porque às vezes
Nós esquecemos que nós estamos aqui como peregrinos. Nós esquecemos que estamos aqui de passagem. Achamos que viemos aqui para sempre. Não. Não. Nós somos aqui estrangeiros e peregrinos. Ele diz: toda a terra é minha. Vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. É isso que nós somos. Toda a terra é minha. Eu gosto quando Deus fala essas coisas. Nós precisamos saber que quando nós chegamos aqui nesta terra, saímos do ventre da nossa mãe, nós nascemos com um propósito de Deus muito bem estabelecido. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Nunca se sabe o plano de Deus para cada um de nós. Mas nós precisamos buscar de Deus, porque Ele não nos colocou aqui como toda a criação dele. Ele tem um plano para cada um dos seus filhos. Apegue-se a Deus. Você viu o que foi dito no Salmo? No Salmo 32, versículo 8. Sob as minhas vistas, eu te darei conselho. Amém? Amém.